Fala Vascão, saudações vascaínas. Nosso Vascão venceu mais uma pelo Campeonato Brasileiro. Agora está invicto a 8 jogos. Dessa vez a vítima foi o Vitória da Bahia. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Também ative o sino das notificações e curta esse vídeo para que mais vascaínos recebam esse conteúdo. Vou deixar os créditos aí do programa e do canal do YouTube na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Troca de passes está de volta com a Jéssica Sescon e o Carlos Eduardo Mansur. O assunto agora é a vitória do Vasco. Quem comentou o jogo no Premier foi Paulo César Vasconcelos com a narração do Gustavo Villani e eles contam pra gente como foi mais uma vitória Cruz Maltina. É isso, Rizek. Você viu, né? O Vasco já é o 8º colocado na tabela de classificação do campeonato. Agora tem menos trabalho pela frente para entrar no pelotão de elite do que propriamente para se afastar do Z4. 7 pontos separam São Paulo e Vasco. O Vasco se mete, então, na briga aí por Libertadores. Dependendo até do que vai acontecer na Copa do Brasil, na própria Libertadores atual, né? G6 já virou até G9 no Campeonato Brasileiro. O Vasco sonha com uma vaga internacional para dignificar a sua grandeza de tricampeão continental. Rizek, tô aqui com o PC, vamos rodar os melhores momentos. Tivemos basicamente, PC, um tempo para cada, né? O Vitória melhor na primeira etapa, o Vasco melhor no segundo tempo, o Vitória perdoou, o Vasco não, castigou e venceu por 1-0 o gol do João Vitor, primeiro dele como profissional. Pois é, salve André, quem nos acompanha no Troca de Passes, vocês vão ver aí que quem mais trabalhou no primeiro tempo foi o goleiro Léo Jardim, o melhor em campo na fase inicial. O Vitória foi empilhando situações de gol, mas não teve aquela precisão necessária na hora de definir o lance. Tanto com o Carlos Eduardo, com o Oswaldo, com o Alejandro e sempre Léo Jardim trabalhando. O Vasco simplesmente não conseguiu, nesse primeiro tempo, ser uma equipe coletivamente consistente, nem tampouco ameaçar o sistema defensivo do Vitória. E aí veio o segundo tempo. E nesse segundo tempo, com a entrada do Payet, com a entrada do Jean Davi, o Vasco muda de fisionomia, passa a ser um Vasco dominante e o seu gol sai de uma cobrança de escanteio feita pelo Payet, uma cabeçada precisa do João Vitor. O que chama a atenção no jogo, a queda do Vitória no segundo tempo. A equipe saiu de um primeiro tempo de protagonista para um segundo tempo muito tímido, segundo tempo pouco ameaçador. E o Vasco conseguiu administrar, obteve essa vitória numa semana que é conveniente, é importante a gente destacar. Foi o terceiro jogo do Vasco em 7 dias. Recapitulando, para quem talvez não tenha a lembrança, segunda-feira o Vasco jogou contra o Furacão pelo Campeonato Brasileiro em São Januário. Quinta-feira o Vasco voltou a enfrentar o Furacão em São Januário pela Copa do Brasil e hoje em Salvador enfrentou a equipe do Vitória. O Vitória no segundo tempo caiu muito de produção do ponto de vista técnico. O Vasco, no segundo tempo, com as entradas dos jogadores aos quais eu me referi, Payet e Jean Davi, foi uma equipe muito mais consistente. Mereceu o Vasco a vitória e o Vitória da Bahia fica cada vez mais afundado numa incômoda posição na área de rebaixamento. Villani. Ô PC, tenho dificuldade aqui para escolher um melhor em campo, mas tem um candidato. Agora o voto que vale é o seu. Olha, para mim o melhor em campo foi o Léo Jardim. O que dá medida do bom primeiro tempo do Vitória, né? Exatamente. E nós estamos vendo aí a cobrança, perfeita a cobrança de escanteio do Payet e a subida do João Vitor. Olha a impulsão do João Vitor em cima de 2 marcadores do Vitória para fazer o gol que garantiu 3 pontos ao Vasco. Gol do João Vitor, o primeiro como profissional, numa noite inspirada de Léo Jardim, o segundo goleiro que mais trabalha em todo o campeonato, Rizek. Ele só fica atrás do João Ricardo do Fortaleza. Quer dizer, uma noite feliz para a torcida Cruz Maltina, que encheu, né, todo o espaço destinado a ela no Barradão e ainda teve essa bola na trave, olha só, do Mosquito, já na reta final, praticamente o último lance do jogo, ele domina, a bola escapa um pouquinho do domínio, ele bate de canhota ali no pé da trave para garantir, assim, com esse erro do Mosquito, a vitória e o único gol do João Vitor na partida, placar final 1-0 para o Vasco, 8º colocado no campeonato. Vejam só o Vasco que esteve por 3 rodadas na zona do rebaixamento. Bom programa, Rizek. Obrigado, Guga. E que semana do Vasco. 3 jogos, 3 vitórias. A gente ouve agora Rafael Paiva.
Daqui a pouquinho a gente ouve Rafael Paiva, que comandou o Vasco terça-feira pelo Campeonato Brasileiro, ganhou do Furacão. Segunda pelo Brasileiro. Quinta-feira pela Copa do Brasil, ganhou do Furacão de novo de virada, 2 jogos em São Januário. E Hoje foi para Salvador, ganhou do Vitória. E hoje foi um jogo de duelo individual e disputa física, ou seja, o Vasco não levou melhor. O Vitória foi melhor no primeiro tempo, inclusive nesse ponto, nesse aspecto. Mas como é que a gente vai cobrar um empenho maior do Vasco que joga 3 partidas em uma semana? O que importa são os 3 pontos. Nesse contexto, o que importa é a vitória. Agora, o Rafael Paiva deve estar com a cabeça pensando como o Vasco tem tido que dar a volta em jogos em que o primeiro tempo dele, em geral, abaixo do adversário, né? Aconteceu nos 2 jogos contra o Furacão, em que ele precisou se recuperar no segundo tempo. Hoje, de novo, o primeiro tempo de domínio do Vitória, o Vasco com uma finalização só em 45 minutos. Ele naturalmente teve que fazer mudanças, né? Hoje voltou o Paulo Henrique na lateral, mas deixou o Paê no banco. O Matheus Carvalho, já tinha alguma discussão sobre o desempenho do Matheus Carvalho no meio da semana, mas ficou no banco tentando oxigenar um pouco. Você acha que o Paê perdeu a posição porque ele é substituído quinta-feira? Há vaias em São Januário, tem gente que opina que as vaias foram para alteração, outros opinam que as vaias foram para o Paê. Fato é que depois de ser substituído, o Paê foi para o banco no jogo seguinte. Mas eu acho que é difícil, a gente não vai ter como decretar isso agora, porque eu acho que tem muito uma questão de tentar oxigenar um pouco, e o Paê fisicamente não vai te entregar, com jogos a cada 3 dias, você vai precisar ter uma administração dos minutos dele em campo. Eu acho que ainda... Hoje, um dos jogadores mais importantes do meio-campo do Vasco, difícil de... Não é qualidade, estou falando especificamente de qualidade técnica, mas um jogador que, até pelas características do elenco, é o mais difícil de substituir é o Hugo Moura, que se adaptou nessa função de primeiro homem e que tem feito muito bem esse trabalho. Em termos de proteção da frente da área, estabilizar o time, quando o time precisa sair de trás. Quer dizer, depois do Léo Jardim, né? Não, mas enfim, os jogadores de linha, talvez sejam os jogadores mais difíceis de substituir. E, no todo, na média, o trabalho do Rafael Paiva levou o Vasco a um outro nível de competição no campeonato, né? Era quase impensável ver o Vasco conseguindo estar numa situação tão tranquila. Você hoje não imagina o Vasco voltando a correr qualquer tipo de risco. Vamos lembrar. O Vasco hoje vai disputar uma posição de tentar uma classificação sul-americana. O time que levou de 4-0 do Criciúma em casa, demitiu o Ramon, trouxe na sequência o Álvaro Pacheco com a sua bona, leva de 6 do Flamengo. Esse time que parecia sem perspectiva, não dava sinal nenhum. Hoje ele está mirando a Libertadores. Basta que, por exemplo, um dos times que estão acima dele vença a Libertadores e o outro vença a Copa do Brasil, e o Vasco hoje já estaria em zona de G8, Libertadores. Se virar G8. Vamos ouvir o Rafael Paiva depois da vitória de hoje em Salvador. A equipe tem amadurecido em todos os sentidos, né? Eu acho que esse também é um aspecto que a gente tem evoluído pelo que a gente sofreu ali, pelos gols que a gente sofreu, alguns jogos que a gente não gostaria. Então, tudo isso vai fazendo você evoluir, né? Então, a evolução são em todos os aspectos, assim. Eu acho que esse também é um aspecto que a gente tinha que evoluir. Lógico que a gente quer buscar sempre o próximo gol para você tentar estar cada vez mais próximo da vitória, alargar o placar, mas saber sofrer no final sem tomar gol tem sido fundamental. A gente vê em vários jogos a quantidade de gols que saem no final do jogo. Eu acho que a gente está mais maduro nesse aspecto também. Não pode ser o principal, mas faz parte do jogo, e eu acho que a gente de verdade tem amadurecido e controlado melhor esse final de jogo aí. A gente vai tentar até o último momento, até onde a gente puder ir. Realmente é isso que a gente vai fazer, de evoluir o que a gente tem. Eu sempre falo que a parte das contratações não é comigo, com Marcelo, Pedrinho, Felipe. O que eu tenho é que potencializar o que eu tenho na mão, né? E sempre falei que é um grupo extremamente bom para trabalhar, é um grupo extremamente profissional, é um grupo que a gente tem um casamento bom com os jovens atletas, com os atletas da base, e a gente vai tentar buscar o máximo. É um grupo que vai lutar a todo instante, a gente nunca vai dar desculpa do resultado, do jogo, porque a gente acredita muito no que a gente tem que acreditar, e eles estão dando a resposta, a gente tem que dar o voto de confiança, porque a gente está conquistando coisas grandes, né? A gente vem aí do 7º, 8º jogo sem perder, nos últimos 6 jogos são 5 vitórias, então a gente tem que
dar os parabéns para o grupo pelo tudo que eles estão fazendo e a gente vai tentar melhorar sempre com o que a gente tem na mão. O GE acaba de subir a informação que o Vasco contratou o 6º reforço dele na janela. A janela fecha amanhã e o Vasco contratou um meia suíço chamado Maxime Domingues. Ele estava no Gil Vicente de Portugal, confesso que não conheço o jogador, tem 28 anos. É aguardado no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira. O GE acaba de subir a informação, portanto, o Vasco fechando a sua 6ª contratação na janela. Diga lá, Jéssica. Que seja uma contratação para levar em qualidade técnica. Primeiro, destacar o excelente trabalho que o Rafael Paiva faz à frente do Vasco. Mas é interessante a gente fazer uma comparação. Será que o Vasco tem um elenco melhor do que o do Corinthians? Eu não acho. Eu acho que o elenco do Corinthians é melhor do que o do Vasco. Então, por que o Vasco consegue ter tanto sucesso? É um time mais organizado em campo, mas tem um fator muito importante que entra nessa conta. Verratti, um centroavante que marca gols, que aproveita as oportunidades, faz a diferença para vencer jogos. 1-0 é 3 pontos na conta, vale a mesma coisa que 3-0. Então, o desempenho do Vasco não é excepcional, melhorou muito com um treinador que tem muita capacidade, mas ter um centroavante que tem faro de gol faz muita diferença no campeonato de pontos corridos. É isso aí, pessoal. Com certeza, nosso atacante faz toda a diferença aí nessa arrancada que o Vasco vem tendo, né? Mas o conjunto, no geral, vem performado bem, né? Com algumas exceções ali, é claro, mas, no geral, o time, graças ao Rafael Paiva, a organização tática, né? A gente tem aí um equilíbrio ofensivo, defensivo, e nesse jogo contra a Vitória realmente foi um jogo muito duro. Vitória está lutando na zona do rebaixamento, então todo jogo lá vai ser pedreira, né? Mas conseguimos aí, né, graças ao talento do Paiva, cruzamento primoroso, e ao João Vitor, né, também, que subiu lá no segundo andar para fazer aquela cabeceia e fazer aquele golaço lá para a gente. E a gente conseguiu sofrer, conseguiu segurar o placar e conquistar mais 3 pontinhos aí na conta do pai. Agora, pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco volta a jogar no dia 15 de setembro contra os Mulampos, tá? Maracanã, 6h30, vai ser no domingo. Atualizar aqui a tabela do Brasileiro. O Vasco é o 8º colocado, com 34 pontos, 24 jogos, 1 a menos, né? O Vasco ainda tem um jogo a menos, no caso aí. E está a 7 pontos do G6. O Vasco a 7 pontos do G6 com um jogo a menos. Então a gente está otimista aí, né? Para que a gente consiga subir mais ainda desse elevador aqui e conquistar grandes coisas aí dentro desse Campeonato Brasileiro. E torcer para que o nosso Vasco também consiga um bom resultado, consiga até o título da Copa do Brasil. E o Vasco vai jogar na Copa do Brasil agora, no dia 11 de setembro, contra o Atlético Paranaense, jogo de volta. Lembrando que nós temos aí agora um intervalo, data FIFA, né, para os jogos da Seleção Brasileira, então vai ter uma paralisação, vai ter tempo de treinar, de ajustar. O Coutinho vai voltar para os jogos, então a gente está otimista aí que o Vasco consiga grandes coisas aí nesse retorno da data FIFA. Bom, pessoal, e é isso. Se você não é inscrito no canal, verifique sua inscrição, se inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para que você receba nosso conteúdo assim que nós postarmos e também curta esse vídeo para que o YouTube envie esse vídeo para mais vascaínos e a gente consiga aí alcançar mais vascaínos na plataforma do YouTube. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!